A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Lembrando, meus irmãos, aleluia, que você, porventura, que tem acompanhado esse canal, por favor, se inscreva nele, dá o joinha e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje falaremos a respeito de um diálogo que houve entre Jesus e Pedro. Sabemos que Pedro foi um homem qual Deus, aleluia, pescador, um homem, aleluia, que teve grandes experiências com Deus. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve uma revelação da parte de Deus, aleluia, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Foi o primeiro a ter essa grande revelação da parte do Senhor. E com isso, aleluia, foi dado para ele, aleluia, uma grande responsabilidade, aleluia, de ser um dos grandes apóstolos que liderariam a igreja. Aleluia. Tiago e Pedro foram fundamentais para o alicerce da igreja, logo no começo da igreja. Entendemos que Pedro não era o chefe da igreja, porém, foi um dos pilares da igreja. Porque quando após o Pentecostes, quem se levanta para poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus é Pedro. E na sua primeira palavra, e na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Vemos que Pedro também teve uma experiência com Deus no Monte da Transfiguração. Aleluia, onde ele contempla, aleluia, Jesus transfigurado com seu corpo glorificado, juntamente com Elias e Moisés. Então observe que experiências, aleluia, íntimas com Deus, experiências sobrenaturais, não significa necessariamente que você não está imune, aleluia, às afrontas, aleluia, e até mesmo situações em que o inimigo tenta entrar na tua mente e distorcer aquilo que você pensa. Pedro é um homem que era para estar totalmente cercado e blindado a sua alma contra as astutas ciladas do diabo, contra as investidas de Satanás. Porém, Pedro, por não ser vigilante, ser imprudente, falava sem pensar. Já dizia, aleluia, um velho provérbio que diz: o sábio pensa para falar, o tolo fala sem pensar. Tome cuidado com suas palavras, meça elas, tenha cuidado na hora de colocá-las. Seja prudente, seja mais vigilante, seja uma pessoa distinta dos demais. Que sua palavra seja como uma flecha, aleluia, que venha entrar no coração de pessoas e venha transformá-las e mudá-las e refletir dos seus maus caminhos. Eu creio que Deus pode fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, uma mulher que venha ser mãe, que venha ser avó e que venha dar testemunho através da sua vida. Você também, homem, pode ser um homem trabalhador, guerreiro, lutador, um homem que venha ter caráter, posicionamento e que venha ser inspiração para os demais que estão ao seu redor. Você jovem, tome cuidado com as suas amizades, procure ser vigilante, procure se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Mas voltando para a palavra. Então a palavra de Deus, ela é muito inspiradora. Ela traz cada dia mais alimento para nossas almas. E hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de Pedro. Pedro foi aquele homem ao qual Deus deu uma revelação tremenda da parte do Senhor. O Senhor Deus lhe concedeu que de todos os apóstolos fosse o primeiro a ter a revelação que ele era o Filho de Deus. Jesus diz para ele assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, bem-aventurado é um homem que tem a revelação que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nascido de uma virgem, aleluia, para poder morrer pelos nossos pecados, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Ele foi moído pelas suas transgressões, pelas nossas transgressões. Ele era o justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador. Não existia mais nenhum outro homem igual a Jesus. Somente ele poderia cumprir a justiça de Deus. E aprove a ele nos amar de tal maneira, aleluia, de tal maneira, e maneira essa que não tem como comparar o amor de Deus para com a nossa vida, para com a nossa alma, né? Principalmente, né? Porque o corpo morre, mas e a alma? Para onde ela vai? A sua decisão de para onde essa alma vai depender da sua escolha enquanto você tiver vida aqui nessa terra. Então, voltando para Pedro, a Bíblia fala no livro de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos seus anciões e dos seus principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte,
começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acompanhará isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. Louvado seja Deus. Interessante que os apóstolos estavam reunidos. Pedro já tinha tido a revelação de quem era Jesus. Mas Pedro simplesmente, aleluia, quando vê o Senhor Jesus falando para os seus discípulos da necessidade de ele padecer, de ele ser morto, de ele ser crucificado, de ele carregar aquela cruz, aleluia, no Gólgota, aleluia, a via dolorosa, né? E Pedro se indignou, falou assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, não faça tal coisa, não é necessário fazer tal coisa. Jesus ali percebeu que Pedro não estava sendo usado por si, pela sua própria natureza, mas sim o diabo. Porque quando uma pessoa tenta de alguma maneira tirar o foco daquilo que do seu propósito, a qual você está sendo usado, aleluia, louvado seja Deus. Você tem que ter discernimento espiritual para entender que não é ela, mas o demônio que está nela, você pode repreender. Qualquer coisa que tente você separar a sua família, qualquer coisa que coloque dúvidas nas promessas de Deus na sua vida, qualquer coisa que tente te afastar do propósito com o qual Deus tenha realizado a sua vida, não provém de Deus. Tenha discernimento espiritual. Me faz lembrar que, aleluia, que o apóstolo Paulo teve discernimento quando havia uma voz que dizia: esses são grandes homens que vêm até vós anunciando, aleluia, a palavra de Deus. Durante dias essa jovem ficava gritando quando eles passavam. E Paulo, incomodado com aquilo, ele olha para trás e diz: eu te repreendo, espírito mundo, saia dela. Aleluia, aquela mulher tinha um espírito de adivinhação, mas Paulo teve um entendimento e a revelação que aquele demônio, embora estivesse falando uma verdade, estava ali talvez há muito tempo já, enganando bilhões de pessoas para o engano. Como existe hoje falsas religiões, falsos profetas, pessoas que ludibriam e enganam pessoas. Cuidado com as revelações, cuidado com profecias, seja mais prudente, analise a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é resposta, ela é bússola para nossas vidas, ela é a luz que nos alumia, né? Como diz na palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda com Jesus não fica perdido. Quem anda com Jesus não se afoga. Aleluia. O Senhor Deus, Ele nos dá sustentação, nos dá firmeza, nos dá entendimento de todas as coisas. Pedro, aleluia, foi usado pelo diabo para poder tirar o foco de Jesus, tirar ele do propósito que ele tinha. Jesus não veio esse mundo para formar família. Jesus não veio esse mundo para poder, aleluia, fazer o seu querer, mas somente aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. O propósito de Deus, aleluia, é que Jesus viesse a padecer pelos nossos pecados, porque o homem não poderia chegar-se até ele, mas Deus veio até nós através de Jesus, se reconciliar com a humanidade. Todo aquele que nele crer tem direito à vida eterna. Você não é obrigado a crer em Jesus, mas certamente, se você morrer sem ele, você pagará um preço muito alto, aleluia, que é a perdição da sua alma. Você morrerá e sofrerá eternamente no fogo do inferno. Não quero que isso aconteça contigo, meu amigo, minha amiga. Se converta enquanto é tempo, se arrependa do seu pecado, se volte para Deus. E talvez você seja uma pessoa que frequente a igreja, mas esteja um pouco distante daquilo que tem se projetado. Mas se volte enquanto é tempo, volta a praticar as primeiras obras, procura se posicionar, procura ouvir a voz de Deus para a sua vida. Jesus te ama, tem grandes coisas a realizar na sua vida. Pedro foi usado pelo diabo, mas o Senhor deu uma oportunidade para ele. Aleluia. De se reconciliar. Saiba discernir quando é Deus e quando é o diabo que está falando com você. Jesus não falou: sai daqui, Pedro, para de falar. Ele falou: sai, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus. Então, amados irmãos, as pessoas que estão na carne, que não têm o Espírito Santo de Deus, não compreendem as coisas de Deus, porque para lhe parecem loucura, mas o que é espiritual discerne tudo e a todos. E ele não é discernido pelos que estão na carne. Somente isso pode agradar ao Senhor, aleluia, os que estão no Espírito. Os que andam segundo a carne não agrada ao Senhor. Ande no Espírito, viva no Espírito,
Receba da parte de Deus a iluminação do Espírito Santo de Deus. Receba da parte do Senhor a sabedoria do céu. Receba da parte do Senhor o entendimento, o discernimento espiritual, fortaleza. Que Deus possa fazer crescer e abundar o amor dele sobre a sua vida, dia após dia. E que a luz do céu, e que a Bíblia já diz, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que você possa resplandecer, que a luz do Espírito Santo de Deus possa fazer você iluminar e possa alcançar muitas almas para a glória de Deus Pai. Por favor, colabore, se inscreva no canal, dá o joinha e compartilhe essa mensagem. Até a próxima.